Bom dia a todos. Gravação de 2 Samuel, capítulo 18. A triste vitória de Davi e a morte de Absalão. Davi contou o número dos homens que estavam com ele, colocou sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100, enviou o povo repartido em 3, sobre o comando de Joabe, Abissai e Itai. E disse-lhes que ele queria ir junto com eles, mas estes lhe disseram que não fosse, porque se eles fossem pegos, não se importariam com eles, ainda que a metade deles morresse. Mas que Davi precisava ficar protegido na cidade, para de lá servir-lhes de socorro. Versículos 1, 2, 3. Davi concorda então em fazer o que eles lhe pediram, e dá ordem a Joabe, Abissai e Itai, para que não matassem a Absalão, seu filho. E todos ouviram essa ordem de Davi. Versículos 4 e 5. E o povo saiu a guerrear, Israel contra Israel, no bosque de Efraim. Versículo 6. O povo de Israel foi ferido pelos servos de Davi, e 20.000 homens foram mortos naquele dia, pelo bosque e pela espada. E a Bíblia nos diz que o bosque matou mais do que a espada. Versículo 8. Absalão montava um mulo, e entrando debaixo dos espessos ramos de um carvalho, sua cabeça ficou presa entre eles, e ali ficou, pendurado e preso. Versículo 9. Vendo isso, um homem avisou a Joabe, que lhe disse que deveria tê-lo matado ali mesmo. Mas ele lhe diz que nem por 1000 moedas de prata estenderia a mão contra o filho do rei, que dera ordem para que não o matassem. Versículos 11 e 12. Então Joabe passou à frente e, desobedecendo as ordens de Davi, mata-o com a espada, transpassando-lhe o coração, estando ele ainda vivo. Versículo 13. Então ele tocou a buzina, e o enterraram sobre um montão de pedras, dentro de uma cova, e cada um voltou para sua tenda. Versículo 17. Aquele lugar ficou conhecido como o Pilar de Absalão, até hoje. Versículo 18. Então Aimaas vai anunciar ao rei que o Senhor lhes dera a vitória sobre seus inimigos. Versículo 19. Porém, Joabe lhe diz para não contar ao rei que Absalão estava morto, mas que ele seria o portador daquelas notícias, que Cuse seria o portador das notícias. Versículo 21. Aimaas quer ir junto com Cuse, e adiantou-se a ele, indo à frente para dar a notícia. Versículo 23. Davi estava sentado entre as duas portas, e o sentinela subiu ao terraço e viu aquele homem correndo. Depois avistou o outro que vinha atrás dele. Versículos 24 e 25. E chegando-se Aimaas a Davi, disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei. O rei quis então saber sobre Absalão, mas este não lhe contou. Porém, Cuse lhe diz que o jovem tinha morrido. Versículos 31 e 32. O rei então subiu e chorou muito, dizendo: Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Versículo 33. É claro que neste cenário não havia ganhadores, só perdedores dos dois lados. Quando o povo se levanta contra os outros, não há vitória, só há pranto e luto. Uma poderosa arma do diabo é essa: colocar irmão contra irmão, filho contra pai e pais contra filhos. Quando entram em cena o egoísmo, a inveja, a desunião, a ganância pelo poder, tudo acaba em desgraça, em dissabores, em muitas lágrimas e em muito sofrimento. Não troque jamais a graça do Senhor por coisas que o tempo consome e por sentimentos que só causam nossa ruína e nossa destruição. Ninguém está imune neste mundo,
Mas, se estivermos abrigados no Senhor e junto com seu exército, jamais vamos desejar ferir a um irmão de luta. Nosso caráter está sendo trabalhado e moldado à figura do Senhor Jesus. Não nos deixemos contaminar pela inveja e pelos holofotes. Já lemos que nos últimos dias irmãos se levantarão contra irmãos, e é isso que temos visto. No nosso meio mesmo, vemos sempre um esperando o outro pecar para atirar-lhe pedras e condená-los. Que o nosso espírito não seja assim. Que a cada dia o Senhor nos fortaleça, nos molde, nos indique o caminho, confiando sempre na intervenção divina. E não fiquemos presos pela cabeça, como Absalão, e nem atirando-nos um contra os outros. Escolha sempre o caminho do amor, do perdão, e proteja-se contra o rancor, a mágoa e a maledicência contra qualquer um que estiver junto com você nas trincheiras do Senhor. Alguém tem sido uma pesada cruz em sua vida? Então faça como Jesus, tome a sua cruz e vá após ele, pois quem não faz isso não é digno dele. Mateus 10:38. Na via dolorosa, Simeão andou com a cruz de Cristo por alguns instantes, mas quem morreu nela foi Jesus. Ninguém mais precisa ser crucificado. O sacrifício já está feito e já está pago. Nenhum outro será aceito exceto esse, o de Jesus. Não enxergue alguém que te persegue como alvo de sua ira, mas sim como uma ferramenta para fortalecer a sua fé. Sejamos pacificadores, sejamos humildes, sejamos promotores da paz, da bênção por meio desta palavra e não pelas nossas mãos. Absalão poderia ter sido rei se não fosse tão ganancioso e infiel. Davi não teve o gosto doce da vitória, mas sim o amargo sabor da derrota ao perder seu filho. Ninguém sai ganhando quando a desobediência lidera a batalha. Amém? Que possamos aprender com mais este capítulo cheio de intrigas e de dores. Um abraço e até amanhã.